Vamos falar sobre o ancião e o envio. Quando eu ouço essa palavra envio, olha, é hora de enviar. Você vai ser enviado. Isso dá ideia de quê para você? Dá ideia de ação. Outro colocou ali de missão. Dá uma ideia, queridos, de que alguém que está sendo enviado está em movimento. Ele está sendo enviado, ela está sendo enviada. Logo, essa pessoa está em movimento. E deixa eu dizer uma coisa para você: não existe envio se a situação for estática. Só existe envio quando se cria movimento. Então olha para cá e escuta o que eu vou dizer para você. A igreja de Deus, não me ajuda aqui para passar, tá bom? A igreja de Deus, não está passando, agora passou, vamos ver se vai. A igreja de Deus é uma igreja em que mesmo? Em movimento. Você concorda com isso? A igreja de Deus é uma igreja em movimento. Se a igreja está em envio ou está enviando, significa dizer que a igreja está se movimentando. E quando eu vejo a Bíblia, eu vejo a igreja como um organismo vivo. Organismos vivos estão em constante crescimento, estão em movimento. E Deus é um Deus em movimento. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 1, verso 15 em diante. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Livro de Ezequiel, no capítulo 1, verso 15 em diante. O profeta Ezequiel recebe um chamado especial de Deus. Ezequiel então tem algumas visões, mas essa visão do capítulo 1 é uma das mais marcantes do livro. E do versículo 15 em diante, nós vemos uma visão que é denominada de a visão das 4 rodas. Olha o que diz aí o texto bíblico: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro de que mesmo? Da outra. Agora o verso 17: andando elas podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito do Senhor, o Espírito dos seres viventes, estava aonde mesmo? Nas rodas. Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Essa visão de Ezequiel mostra que o Deus que nós cremos é um Deus que está, gente, em movimento. É isso que eu quero que você entenda aqui. A estrutura e o arranjo daquelas rodas apresentavam uma cena aparentemente confusa, né? Uma roda dentro da outra, elas subiam, se elevavam, depois baixavam. É um negócio meio confuso. Contudo, os movimentos, diz o texto bíblico, tinham perfeita harmonia. As rodas não se chocavam umas com as outras,
não havia nenhum tipo de desarmonia. E aqui mostra que a igreja de Deus precisa ser uma igreja harmoniosa. As rodas, complicadas em seu arranjo, Ellen White fala sobre isso, no livro Patriarcas, Profetas e Reis, na página 535, 536, o resumo do que ela faz, ou que ela fala é o seguinte: as rodas, tão complicadas em seu arranjo, representam os negócios humanos e os eventos da história em todas as suas marchas e contramarchas. Então as rodas representam isso aí, representam os negócios humanos, representa a história da humanidade em todas as suas marchas e contramarchas. Por isso você vê então as rodas em vários movimentos. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente olha o texto de maneira superficial, se a gente observa de maneira simples, parece que ali o texto está mostrando uma confusão irremediável. Parece que tudo ali é meio que fruto do acaso, resultado da ambição, do capricho humano. Mas deixa eu dizer, o que o texto está falando ali é que na realidade o texto está mostrando Deus em movimento no controle da história desse mundo. É isso que a visão está mostrando. As rodas para lá e para cá, que representam os eventos e história desse mundo, na sua marcha e na sua contramarcha. Lembre-se, a mão de Deus está no controle de todas as coisas. Está tudo em movimento, mas Deus tem o controle absoluto. É isso que a visão está dizendo. Um Deus que está no controle das coisas, e Deus está em movimento, cuidando de cada detalhe. Deus está em movimento, enviando os seus filhos, enviando os seus profetas, enviando os seus embaixadores. Agora, se o texto mostra que Deus está em movimento, no controle da história, como é que tem que ser a igreja de Deus? Uma igreja em que mesmo? Em movimento. Porque uma igreja que envia é uma igreja que está em movimento. Olhe, por exemplo, na Bíblia, como nós encontramos a importância de uma igreja estar em constante movimento. Abra a Bíblia agora em Êxodo, no capítulo 14, e veja comigo o verso 15. Êxodo no capítulo 14, verso 15. Aqui nós encontramos a história do povo de Deus e a sua saída do Egito. Eles estão agora diante do mar, estão cercados pelas montanhas e por Faraó, que está logo atrás. E o verso 15, veja o que diz aí a palavra de Deus, Êxodo 14, verso 15, e a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o que mesmo? Que marchem. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. O povo está numa situação, eles estão encurralados, eles não sabem para onde ir, não há caminho. Aí Deus diz: por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão olhando? Ô Moisés, chega lá para o povo e diz somente uma coisa: diz para o povo que marche, que entrem em movimento, porque se ficarem parados, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a consequência de ficarem parados? É que se vocês ficarem parados, voltarão a ser escravos de quê mesmo? Do Egito. A única maneira de não voltar para o Egito é entrar em movimento. Tem que entrar em movimento, tem que marchar. Se não marchar, vocês voltam para onde? Para o Egito. Porque quem não marcha vai ser escravo de Faraó. Era isso que Deus estava dizendo. Mas não para por aí. O povo marchou, entendeu a mensagem, o povo seguiu, o mar se abriu, entrou em movimento, Deus abriu o mar, mas logo eles conquistaram a terra. E é interessante você perceber o que acontece. Quando eles chegaram a Canaã, a Bíblia mostra que agora Josué é o sucessor de Moisés. O discipulado aconteceu.
Pastor Santana falou do pastor Viana, um grande homem de Deus, que está na palma da mão entre os amigos, não é isso? Eu vi uma frase dele que, não sei se é dele bem, mas foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, quando ele falou: sucesso sem sucessor é fracasso. Discipulado, queridos, é garantir que o sucesso da missão vai continuar, porque eu reproduzi a minha vida em uma outra vida. Isso é discipulado. E agora nós temos Moisés se reproduzindo em Josué, tem o sucessor, a obra não parou. Se Moisés não tivesse reproduzido em Josué, não haveria sucesso, porque não houve sucessor. Agora entenda bem o que o texto bíblico diz. Josué está agora, queridos, conduzindo o povo para Canaã, eles estão conquistando a terra. Olha o que nós encontramos: enquanto o povo se movia, a terra estava sendo o que mesmo? Conquistada. Se moveram na direção de Jericó, conquistaram. Se moveram na direção de Ai, embora tiveram uma primeira derrota, mas depois voltaram, conquistaram. E eles iam se movendo, e Deus ia dando o que mesmo para ele? Conquista, terreno, território. Mas houve um período em que a Bíblia diz que eles se acomodaram. Eles disseram assim: já conquistamos demais, já está suficiente, já estamos meio que tomando posse da terra, estamos já tranquilos, acomodados. E aí, Josué, que já estava velho, teve que entrar em cena de novo. E Josué teve que fazer um sermão. E no seu último discurso, ele fez uma exortação. E ele disse: por que vocês estão aí parados? Ei, por que vocês não estão em movimento? Por que vocês não estão conquistando a terra? Mas vocês estão parados, permitindo-se casar com as mulheres pagãs, que os seus filhos se deem em casamento, e até mesmo concordando em adorar os seus deuses. Por que vocês estão parados? Terminem de conquistar a terra. O último discurso de Josué foi um clamor para o povo entrar em movimento, porque quando o povo parou, foram absorvidos pelos pagãos e pelos seus costumes. Josué teve que se levantar, em quase como se fosse um último esforço. No último sermão, ele se levanta e diz: eu não parei, porque vocês estão parados. Levantem-se e decidam-se, porque eu estou em movimento. Eu em minha casa continuamos servindo ao que mesmo? Ao Senhor. Levantem-se, movam-se, não fiquem parados, não sejam absorvidos pelos pagãos e pelos seus costumes. Terminem de conquistar a terra. E o povo aceitou o discurso de Josué, e o povo disse: essa é boa palavra, serviremos somente ao Senhor. E jogaram fora os seus ídolos, e por um tempo funcionou. Mas depois eles pararam de se movimentar. E a Bíblia diz que veio o período dos juízes, e a Bíblia diz que cada um fazia o que mesmo? O que queria. Estavam desgovernados, porque pararam, estagnaram, fossilizaram. Então Deus vai trabalhando ao longo da história, e nós encontramos agora a cidade de Jerusalém destruída, porque o povo parou, o povo não se movimentou. Deus levanta um líder e diz para esse líder: vai lá colocar o povo em que mesmo? Em movimento. Abra a Bíblia, Neemias 4, verso 17 e o verso 18. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Neemias capítulo 4, verso 17 e o verso 18. Agora eles estão reconstruindo os muros. Neemias recebe, queridos, pelo menos 5 convites: Sambalá, Gesem e Tobias. Ei, dá uma parada aí, meu irmão, nesse negócio dessa construção. Vocês estão construindo rápido demais esse negócio. Ô Neemias, chega mais perto, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Vem participar de um jantar com a gente.
Neemias, olha, você está concentrado demais aí nessa construção, vamos nos reunir. Você precisa dar uma satisfação para a gente do que você está fazendo aí. Nós somos os povos vizinhos. Vem cá, Neemias. Olha o que diz a Bíblia, Neemias 4, verso 17 e o verso 18. Acompanhe aí o texto bíblico, olha o que diz a palavra. E diz assim a Bíblia: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o que mesmo? A arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de quem? Olhe para cá, o convite ali das nações vizinhas, através de Gesem, Sanbalat e Tobias, eram: para um pouquinho, vem se reunir com a gente. Queriam desviar Neemias do foco. Neemias rejeitou todos os convites e disse: não parem de construir, a ameaça do inimigo é verdadeira, é iminente. Continuem trabalhando, numa das mãos a colher de pedreiro, na outra mão a espada, porque se o inimigo vier, nós estamos prontos para enfrentá-lo. Em movimento, não parem. A obra foi construída, irmãos, terminada em tempo recorde, e Neemias celebrou com o povo a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque eles não pararam. Agora eu fico pensando, irmãos, quando eu vou ao Novo Testamento, eu fico pensando, por exemplo, nas igrejas do Novo Testamento. Existem várias igrejas no Novo Testamento, mas existem 3 igrejas que são destacadas no livro de Atos. Alguns estudiosos chamam o livro de Atos de o livro das 3 cidades, porque 3 cidades se destacaram entre as demais. A primeira cidade, queridos, é a cidade de Jerusalém. E em Jerusalém nós encontramos uma igreja em movimento. Como assim uma igreja em movimento? Quando você vai ao capítulo 2, 42 a 47, você vê uma igreja que está em movimento em 3 ambientes. Quais são os 3 ambientes dessa igreja? Diz o texto lá, essa igreja, ela estava reunida no templo, ela compartilhava o pão nas casas, e ela servia as pessoas nas ruas. Você entendeu isso? Uma igreja que estava em movimento, no templo, nas casas e aonde mais? Nas ruas. Nós queremos fazer uma igreja, a igreja do templo. Ei, igreja do templo, irmãos, não é suficiente para nos colocar em movimento. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos igreja quando nós saímos daquela porta para fora. É aí que nós somos realmente postos à prova. A igreja de Jerusalém entendeu isso. Não dá para ser igreja só do templo, por isso eles tinham as casas. Eram pequenos grupos? Sim ou não? Era ou não era? Era ou não? O nome não está, mas o princípio está. O nome não, mas o princípio sim. Princípio de comunidade. Estavam ali, no templo eles adoravam, nas casas eles se relacionavam, nas ruas eles serviam. Isso é igreja em movimento. Se isso não é suficiente para você, vamos à segunda igreja do livro de Atos. E a segunda igreja do livro de Atos é a igreja de Éfeso. Essa igreja também era uma igreja em movimento, porque ali diz a Bíblia que Paulo transformou aquela cidade em um centro de pregação para a Ásia. Ele ficou ali, ele pregou naquele lugar. E depois nós temos mais uma igreja que também se tornou, queridos, uma igreja em movimento. Antioquia. Pela primeira vez a Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos aonde? Em que lugar? Como é que diz lá a Bíblia? Qual era a cidade? Antioquia. Sabe o que é que Ellen White fala sobre isso? Ellen White diz que esse nome de cristãos não foi dado por eles.
Não foram eles que se denominaram de cristãos. Sabe o que ela diz? Ela diz no livro Desejado Todas as Nações, que eles foram chamados de cristãos pela comunidade, porque o centro de sua conversa cotidiano e de tudo que faziam era Cristo. Quem os chamou de cristãos? A comunidade de Antioquia, porque Cristo era o centro. Cristão, se você for literalmente, a palavra significa pequenos cristos. Então eles se pareciam tanto com Cristo, que não tinha outro nome para dar para eles, a não ser chamá-los de quê mesmo? Cristãos. E dali, Antioquia se tornou um centro de envio de missionários para o mundo. E então eles começaram a enviar missionários para todos os lugares. Aqui Paulo começa as suas viagens missionárias a partir de Antioquia, e por aí vai. Estavam em movimento. O que dizer, por exemplo, amigos, de Pedro e esse personagem bíblico aí, como é que chama ele? Cornélio. Se você ler o capítulo 10, todo o capítulo 10, eu não vou ler porque a gente não tem tempo para isso, mas é curioso você perceber que a Bíblia diz que quando Pedro recebeu o chamado para ir na casa de Cornélio, olha que interessante, a Bíblia diz que Pedro estava numa casa de praia, à beira-mar. Ele estava de férias, estava descansando. Pedro, irmãos, ele estava na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e a Bíblia diz que era à beira-mar. Está lá Pedro, irmãos, curtindo um pouquinho de férias, tranquilão, na casa lá do irmão. O irmão o recebeu bondosamente, e diz então que já era perto do almoço, e Pedro estava esperando o almoço ser feito ali, a refeição, e ele teve uma visão, e Deus chegou para Pedro e disse: ei Pedro, por que você está aí parado na casa de Simão? Deixa eu dizer para você, Pedro, eu tenho uma missão para você, eu vou enviar você para a casa de um homem que me teme. Ele não é judeu, ele é um centurião, mas esse homem teme a mim. Eu vou enviar você para Cornélio. Ei Pedro, olha para mim, entra em movimento, sai da casa de Cornélio e vai para lá, sai da casa de Simão e vai para a casa de Cornélio. Mas por que entrar em movimento? Pedro não já era um missionário? Era, mas Pedro tinha problemas para evangelizar os gentios, e o Senhor teve que dar uma visão para ele, aquela visão do lençol, para dizer para ele: ô Pedro, eu quero colocar você em movimento, para você alcançar também a quem? Os gentios. Tirou ele da casa de férias, da casa de praia, e o mandou lá para ter um encontro com Cornélio. Entre em movimento, porque eu tenho que salvar esse povo também. E quando você vai à história, eu posso dizer para você com toda segurança, onde há vida, há o que mesmo? Movimento. Ei, sua igreja está viva? Ela está em movimento. Sua igreja não está em movimento? Não está viva. Não está viva. Amigos, a igreja esteve em movimento no período da reforma protestante, sim ou não? Esteve ou não esteve? Deus colocou a igreja em movimento. Temos, por exemplo, aí João Hus, o reformador tcheco. Temos, por exemplo, Martinho Lutero. Temos ainda João Calvino e tantos outros que fizeram parte da reforma, fazendo com que a igreja estivesse em movimento. Lutero se levanta, prega ali, queridos, as suas teses, e Lutero começa a causar um movimento revolucionário, colocando a igreja em movimento. O que dizer, por exemplo, amigos, de Ellen White, os pioneiros da igreja? Deus colocou esse povo em movimento. Ellen White viu o mover de Deus algumas vezes em algumas igrejas. Uma igreja que chamou a atenção de Ellen White em uma de suas visitas foi a igreja de São Francisco.
Ela visitou essa igreja, a igreja de São Francisco, olha, nesse sábado aqui, ó, 10 de novembro de 1900. Essa igreja de São Francisco, ela já tinha visitado antes. Mas quando ela visitou essa igreja de São Francisco, ela viu uma igreja apática. Ela viu uma igreja parada. Algum tempo depois, ela voltou à igreja de São Francisco. Ela viu um quadro completamente diferente do anterior. E sabe como é que ela descreveu a visita a essa igreja de São Francisco? Dá uma olhadinha aqui no que ela viu. A igreja de São Francisco, ela foi lá e olha o relato de Ellen White. Estamos na igreja de São Francisco. Como ela encontrou a igreja? Encontramos-la de que maneira, irmãos? Olha, não estava mais vazia, estava lotada. Ei, olha para mim, a prova do Cristo vivo é uma sepultura vazia, mas não uma igreja vazia. Você entendeu isso? A prova do Cristo vivo é uma igreja vazia, é uma sepultura vazia, mas não uma igreja vazia. A igreja estava lotada ao máximo de sua capacidade, relata Ellen White, e ela diz: ao estar diante do povo, pensei no sonho, na instrução que me haviam sido dados muitos anos atrás. E quando ela viu aquela igreja daquele jeito, ela termina dizendo assim: e eu me senti o que mesmo? Encorajada. Gente, se tem uma coisa que traz encorajamento para a vida de uma pessoa, é uma igreja em movimento. Diga amém. Uma igreja que está em movimento traz encorajamento. Ellen White se sentiu assim. Agora preste atenção no que acontece aqui. Ela diz: durante os últimos poucos anos. Como é que ela chamou a igreja? Como é que ela chamou a igreja, gente? Colmeia. Ela usou uma metáfora, uma ilustração para dizer: essa igreja se parece com uma... Como é que é uma colmeia? Ei, você já viu alguma abelha lá preguiçosa? A abelha lá só de boa na rede, cochilando, né? Não tem. Na colmeia, quantas abelhas trabalham, gente? Todas as abelhas trabalham. Na colmeia, as abelhas estão em movimento. E ela chamou aquela igreja de uma igreja colmeia. Interessante, uma igreja colmeia. Ela diz, os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco tem sido sem dúvida uma colmeia muito que mesmo. Ei, crente que vem para a igreja e quer ficar desocupado, só papando o sermão. Crente consumista. Olha, sabe o que é que acontece? Não se converteu ainda. Nós temos um trabalho a fazer dentro da igreja, e é orar e trabalhar pela conversão dos nossos irmãos. Tem muitos inconversos ainda dentro da igreja. Agora veja o que Ellen White diz: muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e igreja em movimento. O que é que ela viu que chamou tanto a atenção dela? Por que ela chamou essa igreja de colmeia? Olha o que essa igreja estava fazendo. Dá uma olhada na lista. O que eles estavam fazendo para Ellen White o chamar de colmeia? Olha lá. Você consegue ler? Vamos ler o que ela estava dizendo ali, o que ela viu? Ela viu que eles estavam fazendo o quê? Visitação a quem? Ela viu que havia uma fundação de lares para órfãos e a obra em favor de quem? Desempregados. Ela viu que a igreja estava cuidando de quem mais? Ela viu que o ensinamento da verdade estava acontecendo aonde? Ela viu que havia distribuição de quê? Ela viu que tinha promoção de classe sobre vida, o que mesmo? Olha, isso são pontes de comunicação com a comunidade que está ao redor. Essa igreja da colmeia não só tinha a porta frontal, a porta da frente não, para se comunicar com as pessoas. Porta frontal, gente, é a maneira tradicional de comunicar o evangelho.
ela viu que essa igreja tinha várias portas laterais, maneiras alternativas de comunicar o evangelho. Olha o que ela viu mais. Você achou que é pouco? Olha o que ela viu mais. Ela viu que a igreja cuidava dos enfermos. Tinha uma escola para quê? Para crianças. Tinham lá para quem? Os trabalhadores. São Francisco era uma grande cidade e alguns não tinham lugar para ficar. Tinham lá para trabalhadores. Tinha missão que era feita por quem na igreja? Tem tanto médico, irmão, parado, que não está fazendo. Tem gente que não está usando o dom. Essa igreja estava explorando os dons que haviam ali. Gente que estava transformando talento em ministério. Olha o que ela viu mais. Ela viu salas de tratamento. Já imaginou se a sua igreja tivesse salas de tratamento, curso de comida saudável, culinária saudável, atendimento aos enfermos? Olha o que ela viu mais. Um armazém de alimentos, o que mesmo? Isso é numa igreja, não é numa associação não. Numa igreja. Olha o que ela viu mais. Restaurante o quê? Eita, o povo ia comer lá na igreja. Comida vegetariana. Só não tinha o bife da Super Bom, mas o restante tinha lá. Os irmãos estavam lá fazendo comida vegetariana e o povo lá. E viu reuniões com grandes salões na cidade dirigida pelo que mesmo? Olha, reuniões em grandes salões dirigidas pelos pastores. Ela viu tudo isso numa igreja e chamou essa igreja de colmeia. Olha o que ela diz mais aqui, ó. Ministério para as cidades, esse é o livro, falando da igreja de São Francisco. Via-se grande atividade entre o quê? Como é que ela chamou os irmãos? Eita, como é que Ellen White ia chamar a nossa igreja, hein? Irmãos abelhas ou irmãos tatus? Não é? Que nome eu sei que ela ia dar? Não sei, né? Que nome? Eu sei que ela chamou a igreja lá, os irmãos de abelhas, porque eram laboriosos, porque eram trabalhadores. Elas trabalhavam de que maneira? Como é que diz ali a palavrinha? Diligentemente, com diligência, com direção, com propósito. Álvaro falou do propósito. Era todo mundo focado em quê? Não, vai estar muito fraco. Era todo mundo focado em quê? Na missão. Ei, tu está perdendo tempo lá na tua igreja, brigando, o departamento brigando, e você que é ancião, deixando isso acontecer. Departamento brigando por data, gente. Faz um programa sem fundamento, sem pés, sem cabeça. Tem departamento fazendo, gente, coisa que você olha e diz assim, é para massagear o ego do irmão, mas não tem missão. E eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer coisa que é feita na igreja, sem DNA de missão, não deveria ser feito. Porque tem outro propósito. Não está no propósito que a Bíblia aponta. Você entendeu isso? Gente, essa igreja de São Francisco era uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento, que chamou a atenção da serva do Senhor. Se foi possível com eles, é possível conosco, porque a igreja que eu e você servimos deve ser uma igreja, diga com força, uma igreja em movimento. Pergunta, pastor, o que ocorre com a igreja que não está em movimento? Alguém pode tirar esse púlpito aqui e colocar ele ali para mim, por favor? O que ocorre com a igreja que não está em movimento? Eu vou passar um vídeo para você agora. Preste atenção nesse vídeo. Alguns conhecem esse vídeo, mas eu creio que talvez a maioria não conheça esse vídeo. Um pastor que resolveu visitar uma igreja, mas essa igreja não estava em movimento. Olha o que aconteceu com essa igreja. Presta atenção. Estou em um museu que um dia já foi uma igreja. Em 1887, o pastor Henry e sua esposa Grace
Fundaram esta igreja em uma sala de aula à beira da estrada. Em 1888, eles puderam construir esse edifício. Eles transmitiram seu amor pela comunidade a uma geração por causa do Evangelho. E as coisas estavam indo bem. Mas 2 gerações depois, esta igreja morreu. Você pode ver as fotos atrás de mim dos membros dessa congregação. E muitos deles se encontram no cemitério atrás da igreja. Esta igreja teve uma crise de homens. Foi o homem que fez a igreja nascer. E foi provavelmente ele que causou a sua morte. Na igreja que o homem para de investir nos jovens, os jovens deixam de se importar com a igreja. Isso foi o que provavelmente aconteceu com essa igreja. E isso provavelmente está acontecendo nas igrejas de hoje. Os mais velhos não sabem como terminar bem. Eles não sabem como investir. Então, homens de meia idade não sabem como permanecer casados. Não sabem como permanecer conectados aos corações dos seus filhos. E por isso os jovens não querem ser homens. Muitos estão prolongando a sua adolescência dentro das suas casas. 1/3 dos rapazes entre 25 e 35 anos estão vivendo com seus pais. Nos últimos 20 anos houve um aumento de 100%. Esses rapazes estão prolongando as suas adolescências. Em suas profissões, homens entre 20 e 43 anos mudaram de emprego pelo menos 11 vezes. Em seus momentos de lazer, a média de idade dos usuários de videogame é de 35 anos. E quando esses homens param finalmente de acariciar os seus controles, passam a acariciar a si próprios. A cada segundo, a cada dia, são gastos $3.000 em pornografia. Nós precisamos de homens melhores. Quero dizer com isso que precisamos de pastores melhores. Precisamos de pastores que não são garotos, mas homens chamados por Deus para instruir homens em sua palavra. Homens qualificados em seu caráter para servir a igreja de Deus. Homens determinados, dependentes, resistentes, capazes de levar um soco e ainda assim lidar com as circunstâncias. São homens suaves, capazes de amar as suas esposas e seus filhos e a ensinar a sua comunidade a amar as pessoas que estão à sua volta. Tragicamente, a última vez que o evangelho foi pregado desse púlpito para esta igreja foi em 1957. Esse ano, entre 3 a 4 mil igrejas irão fechar como esta. E sabe por quê? Porque a história e a glória da igreja se tornou maior do que a história e a glória de Deus. Vejam os homens e mulheres que fundaram esta igreja. Eles realmente acreditavam nessas coisas. Eles realmente acreditavam que Jesus viveu uma vida perfeita. Eles acreditavam que ele morreu brutalmente, mas ressuscitou triunfando sobre o pecado e a morte. Eles acreditavam nisso. E porque eles acreditavam, isso tinha implicações em suas vidas, pois eles criam que seus pecados poderiam ser perdoados. E isso lhes traria uma nova identidade. E poderiam ser enviados em missão, como esse Deus que estava em missão. Mas a realidade é que a maioria dos cristãos não está em missão. Uma recente pesquisa revelou que 60% dos cristãos não sentem a obrigação de compartilhar a sua fé. Agora, a tentação para nós pastores é atingir as ovelhas com tal status do sermão. Mas essa é a realidade. Elas simplesmente querem seguir e imitar os nossos exemplos. Nós precisamos de uma visão de Deus que está em missão. Não sei você, mas eu não quero construir um museu, mas quero ser parte de um movimento rumo ao Evangelho. Igreja que não está em movimento vira o que, gente? Museu. Se não virar museu, vira bar. Como assim? Na Europa, algumas igrejas foram compradas para virar bar. Bar. As pessoas vão lá agora, não é mais uma igreja, é um bar. Um lugar que antes salvava vidas, agora é usado para destruir vidas. Vira shopping. Tem igrejas na Europa que são lojas, lugares de compra. Foram acopladas a um grande shopping, vira shopping.
Igreja que não está em movimento perde a próxima geração. Vocês viram o que ele falou aqui? Toda igreja está a uma geração de se perder. Se nós não passarmos, queridos, o bastão do evangelho para a próxima geração, nós vamos perder a próxima geração e vamos perder a igreja, porque toda igreja está a uma geração de se perder. Qual é a boa notícia? A boa notícia é essa aqui, ó. O poder que agitou o povo tão vigorosamente em que? Qual é a palavra ali? Ei, igreja adventista, como é que era considerado a igreja adventista? A mensagem adventista era considerada como o quê? Um movimento. Depois, em 1963, que nós somos então organizados como igreja. 1863, então deixa eu dizer para vocês, queridos, a igreja que começou lá, ó, em 1844, era um movimento. Por quê? Porque eles não estavam o que mesmo, gente? Jesus vai voltar, 22 de outubro de 1800 e... Prepare-se, a mensagem foi, houve a grande decepção, mas queridos, eles estavam em movimento e Deus resgatou o remanescente. Deixa eu dizer para você, o poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844, será revelado o que mesmo? Diga amém, tem esperança, diga amém. Diga amém, é isso mesmo, vai ser revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em que mesmo, gente? Mas será divulgada com forte o quê? Aleluia, eu creio, diga amém. Gente, Deus vai fazer com que esse movimento que começou de forma poderosa, termine de forma ainda mais poderosa. E você e eu somos os instrumentos de Deus, para despertar a igreja para esse movimento. Porque quem não estiver desperto para esse movimento, vai ficar parado, estático, vai perder o time e vai se perder. Agora, vale a pena a gente estar em movimento, porque Deus faz coisas tremendas quando a gente está em movimento. Olha a história desse irmão aqui, ó. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 15 anos e adventista. Eu percebi que várias pessoas também teriam a necessidade de conhecer a palavra do Senhor. E o que foi que eu fiz? Eu digo, agora eu vou me organizar, estudar, aprender a palavra do Senhor para também transmitir para esses colegas que estão lá perecendo, e muitos já tinham morrido, assassinados, tá? Outros até se enforcar, pessoas, colegas meus também se enforcaram, e eu digo, e os outros? Eu não vou querer ir para o céu sozinho, eu tenho que ir levar também algumas pessoas comigo. Então despertou o interesse de também transmitir essa mensagem. Aonde? No campo de futebol, né? Então eu fundei uma pelada, há uns mais de 4 anos atrás. Por que não criar aqui e conversar com um grupo que é liderado por mim mesmo, para entrar com os estudos antes do futebol? E ali eu conversei, entrei com um tema do Apocalipse, não as lições, mas eu mostrei algumas passagens do Apocalipse que eles não conheciam e despertou interesse neles, né, de estudar a palavra do Senhor. E a partir dali eu comecei a dar os estudos bíblicos. Logo quando eu iniciei esses estudos, eu percebi que eles tinham grande interesse de aprender, né? E de imediato eles não rejeitaram a palavra do Senhor. Eles se interessaram muito. É tão certo que eles mesmos me ajudam até na distribuição de Bíblia e também da lição. E quando já tem gente tão assim dedicado que quando eu digo página tal, livro tal, página tal, eles já sabem onde é que se encontra. Eu chego com uma caixa, pego as Bíblias, distribuo as lições e a Bíblia para eles, tá? E a gente ali, antes de abrir a Bíblia, a gente faz uma oração, tá? E começa ali a abrir e começa a estudar a Bíblia. Durante 30 minutos. Após o término da lição, a gente ora novamente, tá? Eu peço para que eles fiquem com as lições e me recolhem só as Bíblias, tá? E outra coisa que eu pedi para que eles, na nona lição, eles trouxessem para mim, porque vai concorrer também alguns brindes, tá? Então, estou muito interessado. Então, após o término da lição, eles vão praticar o futebol. Antes de eu me tornar adventista, eu gostava muito de praticar o futebol. Após eu me tornar adventista,
Eu agora passei a amar a palavra do Senhor. Eu juntei o gostar de praticar o futebol com algo que eu amo, é levar a mensagem de Jesus. Eu ali tive uma visão, e essa visão de quê? De levar a palavra do Senhor para os meus amigos dentro do próprio campo de futebol. Eu vi a necessidade deles. Eu já marquei vários gols na minha vida, mas o gol mais importante que eu estou marcando hoje é levar uma pessoa aos pés de Cristo. E durante a semana, eu venho marcando 200 gols por semana. São 200 pessoas estudando a Bíblia. E com a ajuda de Deus, nós estamos transformando o campo de futebol em uma área missionária. Então, eu fiz do meu talento o meu ministério. Dá vontade de aplaudir, gente? O irmão Antônio Carlos está usando o talento dele como ministério para entrar em movimento. 15 anos com o Adventista, nunca tinha feito nada, mas o Espírito despertou para dizer: ei, você pode entrar em movimento. Queridos, eu quero concluir com essa citação dessa meditação de Ellen White. Sabe por quê? Essa citação me chamou a atenção, porque diz que o céu está em movimento por mim. Eu não posso ficar parado. Olha o que diz: enquanto todo o céu está em que mesmo? Todo o céu, todo. Os anjos, os querubins, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a Trindade, todo o céu, todas as hostes angelicais em movimento. Em movimento para quê? Enquanto o céu está em movimento, despachando o quê? Mensageiros. E eles vão para onde? Todas as partes da terra, a fim de levarem avante a obra de que mesmo? Da redenção. Nós não estamos sozinhos. Quando a gente se coloca em movimento, o céu está a nosso favor. Olha só, os mensageiros são enviados, despachados do céu à terra, para levar avante a obra da redenção comigo e com você. A igreja do Deus vivo deve também o quê? Deve estar em quê? Em movimento com Cristo. Somos membros do seu corpo místico. Ele é a cabeça, regendo todos os membros de que mesmo? Quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando: eu preciso fazer mais. Eu preciso me colocar mais nas mãos de Deus, para levar a igreja a entrar em movimento. Eu não posso me conformar, queridos, com a mediocridade, com o mínimo, com as frases do tipo: sempre foi assim, é assim mesmo, aqui já se tentou de tudo e nada funciona. Não é pensamento de alguém que é discípulo de Cristo. Não é pensamento que vem do céu, nem do trono da graça. Se esse pensamento passa pela sua cabeça, pela sua mente, em nome de Jesus, peça para Deus tirar esse pensamento da sua mente. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. O céu está em movimento, despachando mensageiros, e junto com você, que é parte do corpo de Cristo, nós vamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos cumprir a missão, vamos ser enviados. Sabe por quê? Se o discipulado for só, gente, ensino, se o discipulado for só pastoreio, mas não tiver envio, não é discipulado. Eu e você temos que fazer isso aqui. É um caminho, é um processo. Temos que ensinar como Jesus ensinou.
Temos que pastorear como Jesus pastoreou, mas temos que enviar e ser enviados como Jesus foi. Por isso hoje, nessa manhã, você e eu estamos sendo desafiados pelo Senhor. E eu queria perguntar para você: sua igreja está em movimento? Talvez a resposta seja: pastor, não, ela não está. Talvez a resposta seja: sim, ela está. Ou talvez a resposta seja: um pouco apenas. Mas a outra pergunta é: você vai sair daqui para enviar essas pessoas e colocar a sua igreja em movimento no nome de Jesus, com o auxílio dos mensageiros celestiais? Eu queria fazer um apelo agora. Eu queria chamar aqui os pastores que gostariam de dizer: eu sou um pastor em movimento, e eu quero que Deus conte comigo para colocar a minha igreja em movimento. Eu queria chamar os pastores que querem aceitar esse desafio. Podem vir, gente, subam aqui. Subam aqui. Porque eu queria que nesse momento a igreja visse que a igreja só poderá entrar em movimento se houver a união do ministério pastoral com o ministério dos voluntários da igreja. Mas eu queria perguntar mais: você quer se unir a esse exército que está aqui? Você quer apoiar as mãos do seu pastor e dizer: pastor, conta comigo, eu vou ser um ancião em movimento, eu vou ser uma anciã em movimento, eu vou ser um diretor em movimento, uma diretora em movimento. Ei, conta comigo, porque a nossa igreja, ela não vai ficar parada, nossa igreja vai entrar em movimento. Você quer se unir ao seu pastor? Então vem aqui para frente, sai do seu lugar, fica aqui, ó. Não vai dar para todo mundo subir nessa plataforma não, mas ocupa aqui esse espaço aqui, ó, aqui na frente, porque nós vamos orar agora, e nós vamos impor as mãos sobre vocês, em nome de Jesus. Olha o movimento, olha o movimento, é assim que tem que ser. Pastores, é assim que a gente tem que olhar para a igreja, ó. Movimentos. Aqui só tem abelha, os tatus já foram embora, em nome de Jesus. Aqui só tem abelha, aqui só tem gente dizendo assim: ei, ei, conta comigo, conta comigo. Em movimento, olha lá, saindo dali de trás, de todos os lugares, em movimento, porque é assim que a gente vai cumprir a missão de Jesus. Eu quero orar por vocês agora junto com os pastores. Eu queria pedir aos meus colegas agora que a gente orasse pedindo a bênção de Deus por todos aqui, por esses anciãos, anciãs, diretores e diretoras que estão dizendo: Senhor, eu faço parte da igreja em movimento. Então, quando eu disser no momento certo, vamos levantar as nossas mãos, vamos impor a mão sobre os nossos irmãos e vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Sua igreja vai ser a mesma? Vai ser a mesma? Você vai sair daqui para fazer o quê? Para quê? Colocar a igreja em movimento. Vamos orar? Pai, obrigado por tuas bênçãos, e obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações de diferentes formas. Nós queremos, Senhor, ser de fato discipuladores, ensinando, formando essas pessoas com os valores do reino. Nós queremos pastorear vidas, com uma mão abraçando, com a outra apontando o caminho. Mas nós queremos ser enviados e enviar, porque queremos que a igreja seja uma igreja em movimento. Não fomos chamados
para erguer museus, fomos chamados para levantar e expandir o reino dos céus. Por isso, nesse momento, nós pastores, juntos com os nossos irmãos, nós impomos agora as nossas mãos e oramos para que o Senhor derrame sobre os nossos irmãos e nós mesmos o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a sair daqui, certos de que fomos ungidos e batizados pelo Teu Espírito. Ao sairmos daqui, saiamos com o compromisso de discipular mais, não deixar ninguém para trás e levar a igreja a mover-se na direção da Canaã celestial. Toma-nos em Tuas mãos, é o que rogamos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.